Bom dia, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos todos unidos aqui agora para fazer o último estudo desta série. Ou seja, nós vamos concluir com esse estudo. Só que esse estudo vai ter fase 1 e fase 2. Por quê? Porque o dom de línguas, existe o dom de línguas verdadeiro, dado pelas Sagradas Escrituras, e existe o dom de línguas falso, que veio do protestantismo apostatado da fé nos Estados Unidos. Tá ok? Então, veja bem. Primeiramente aqui agora nós vamos fazer o dom de línguas falso, que inclusive foi estudado pela ciência, durante algum tempo. E vocês vão ver o diagnóstico dessa ciência. Vamos lá então? Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine, para que a gente possa entender realmente pelo Espírito Santo a palavra de Deus. Tá bom? Oremos juntos. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor esta oportunidade de agora encerrar esta série, para que possamos partir para os estudos de Daniel e Apocalipse e dos outros livros proféticos. Venha abrir nosso coração, nossa mente e nossa alma, escrevendo com fogo purificador do Espírito Santo sobre a tábua do nosso coração. Que possamos ter entendimento agora da Tua palavra e buscar viver no poder do Teu santo amor a palavra de Deus. Obrigado por todas as Tuas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, e abençoe de forma muito especial a todos que estão aqui conosco e as famílias aí representadas. Tudo isso te pedimos no doce e santo nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos lá. Nessa fase 1, estudaremos o dom de línguas falso, e que tem enganado igrejas inteirinhas. O dom de línguas falso só consegue ser desenvolvido por pessoas que têm uma sensibilidade psicológica. Tá? Isso foi descoberto pela ciência. As pessoas que não são sensíveis psicologicamente, elas não conseguem falar em língua estranha. Vamos lá então ao estudo de hoje. Ele está centrado lá em 1 Coríntios 14. Ué, mas você falou que veio dos Estados Unidos. A nossa primeira irmãzinha em falar em língua estranha foi a irmãzinha Agnes, lá por volta da década de 80. Isso se espalhou numa rapidez assombrosa pelo mundo inteiro. Tá ok? Veja bem. Só que nessa época aqui de Coríntios, eles tinham o costume de fazer o quê? Orar, como eu orei com você. Só que ao invés de uma pessoa fazendo oração e intercedendo pela congregação, o que eles faziam? Eles oravam todo mundo junto. Você imagina uma igreja orando, todo mundo junto. Quer dizer, um ora o Pai Nosso, outro ora em nome de Adonai, outro ora em nome do Senhor Jesus, outro ora em nome de Emanuel. É o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Mas, gente, vira uma confusão que ninguém entende nada. Então, Paulo veio colocar ordem e decência na igreja. Entendeu? Nós vamos poder perceber claramente isso. Vamos lá? O dom de línguas falso é advertido lá em 1 Coríntios 14. Vamos ver o verso 26. Primeira coisa, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Olha aqui. Eu vou ler essa aqui eu estou mostrando aqui para vocês, é a Bíblia Almeida Corrigida. E esta aqui do lado aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a Almeida Atualizada. O que acontece? Quando você pega a corrigida, olha o que eu vou ler aqui. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Espera um pouquinho. Você viu aqui a palavra língua estranha, certo? Só que não é isso. A palavra aqui é outro idioma, outra língua.
Essa palavrinha estranha não existe no original. Ela foi acrescida pela Bíblia Almeida Corrigida. Tá certo? Eu vou mostrar isso para você. Olha aqui, é o mesmo capítulo e o mesmo verso. Vou ler 1 Coríntios 14, verso 2. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Viu? Não tem a palavrinha estranha. Vou ler de novo outro verso aqui para você, no mesmo 1 Coríntios, capítulo 14, só que agora o verso 27. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Verso 27. Diz assim: E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, é para fazer isso um de cada vez. E depois tem que ter um intérprete que diga o significado de tudo aquilo que foi dito. Tá, vou ler o mesmo verso 27 aqui. E se alguém falar em outra língua, olha lá, não tem a palavrinha estranha, tá vendo? Ela foi acrescida, não existe no original. Então a Bíblia Almeida Atualizada veio corrigir esses erros que existiam na Bíblia corrigida, tá? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, ou seja, um depois do outro, e haja quem interprete, quem dê o significado dessa oração. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então você já viu que você não pode fazer esse estudo bíblico com a Almeida corrigida, porque tem essa palavrinha, esse acréscimo. Então vamos lá. Iniciando o estudo. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: Ora, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. As coisas no Espírito têm que existir edificação. Edificação espiritual da igreja. Se for feito algo e ninguém entendeu nada, ninguém sabe de nada, negativo. Não foi útil à igreja. Tá? Não provém do Espírito Santo. Então vamos lá. Língua trazida por pessoas, né? Ou seja, idiomas. 1 Coríntios 14, verso 2. Diz assim, ó: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tudo bem. Pode até falar algo que ninguém consiga entender. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Mas ele vai ter que trazer o significado de tudo em detalhes do que foi dito, para que possa edificar a igreja. Tudo bem? Se isso não foi feito, não tem o porquê. Vamos de novo. 1 Coríntios capítulo 14, versos 2, 9 e 16 agora. O mesmo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora vamos para o 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Como você vai entender o que foi dito? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, falou ao ar. Dissipou o ar da boca à toa, porque ninguém entendeu nada. É isso que Paulo está criticando. É isso que Paulo está combatendo aqui. Tá certo? Agora vamos ver o 16. O 16 diz assim, ó: E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças? Ou seja,
Você falou tudo aquilo. Como que a pessoa vai dizer amém? Né? Que assim seja. Cuidado, hein? Que amém no hebraico é muito mais extenso o significado do que isto, que assim seja. Ou seja, mas o amém, a pessoa disse e concorda com aquilo que foi dito. Tá certo? Como que a pessoa vai dizer o amém? E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois de tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Ou seja, se a pessoa não entendeu nada, como que ela vai dizer um amém? Olha só que coisa, hein? Agora 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 14, o 6 e o 17. Vamos lá. Olha o que diz o 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Verso 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, foi dito algo que não houve entendimento daquilo que foi dito. Então não houve edificação. Por isso que o outro ali, a outra pessoa ali, não é edificada. E o outro deu graças, mas também nem sabe por que deu graças. Você está entendendo? Então Paulo está mostrando a problemática disso na igreja. Que aquilo que provém do Espírito Santo edifica, aquilo que não provém do Espírito Santo não edifica. Ou seja, foi sem proveito, tá? Porque não edificou. 1 Coríntios 14, verso 23. Vamos lá para o verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Você já imaginou sentar em lugar, um está falando em alemão, outro em francês, outro em inglês? Meu, se todo mundo falar junto no mesmo idioma, já é uma confusão danada. Ninguém entende coisíssima nenhuma. Agora você imagine falando em línguas diferentes. Ou pior ainda, se falar em dialeto estranho, que a pessoa fala, nem a pessoa que falou entendeu nada. Você imagina. A pessoa vai passar ali e nem vai entrar na igreja. Fala, ih, rapaz, é um bando de louco. Eles falam um monte de coisa, fala todo mundo junto, depois pergunta o que você falou, o que você falou, me explica e tal. Ninguém consegue explicar nada, ninguém consegue falar nada, e ninguém entende, nem lembra às vezes do que falou. Você já imaginou um negócio desse? Esquisito, né? Muito esquisito. Tá certo? Muito esquisito. Aparência de loucura, né? Na igreja. 1 Coríntios 14, 28. Vamos lá, vamos ver o que diz o 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você vai falar alguma coisa e não tem quem interprete, quem dê o significado, não fala nada. Fica aquilo na sua mente mesmo. E como só Deus lê o pensamento, é com você e com Deus. Acabou. 1 Coríntios 14, 23. Vamos voltar no 23 novamente. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Aparência de loucura, né? Porque todos falam ali simultaneamente, juntos. Não é possível entender nada, irmãos. 1 Coríntios 14, verso 33. Olha o que diz o verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então a igreja é um lugar de decência e ordem. Tá certo? Aparência, Deus não é Deus de confusão, de anarquia ali dentro da igreja. Olha que Paulo ainda completa no verso 40. 1 Coríntios 14, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e ordem. Para se fazer as coisas com decência e ordem, um tem que falar de cada vez e dar o seu significado daquilo que você falou.
daquilo que você orou, daquilo que você pregou, da profecia ali que você explicou na Bíblia e assim por diante, tá certo? Então esse apelo de Paulo consiste no quê? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 19, tá certo? Diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Falar em um idioma que a igreja inteirinha não entende. Tá certo? É como se Paulo viesse pregar no Brasil e falasse em japonês. Rapaz, não edificou a igreja em nada. Então ele prefere falar 5 palavras em português, que é o idioma aqui brasileiro, para que todos possam entender. É isso que Paulo está condenando aqui. Tá falando com ar de condenação, com ar de advertência, repreensão, para que se pare com essas coisas na igreja. Tá certo? O assunto é de salvação ou de perdição? A própria Bíblia responde. 1 Coríntios 14, verso 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Se você ignora o que a Bíblia está advertindo, falando, você será ignorado. Se eu ignoro o que foi falado aqui, eu também vou ser ignorado por Deus. Tudo bem? Agora vamos ver uma coisa aqui. Veja bem. Esse negócio de ele cobrado, não sei o que, de cara ali, fala um monte de coisa que ninguém entende. Isso aí é um estado emocional psíquico. É uma êxtase emocional psíquica chamada elucubração arrebatada. Você entendeu ou não? Elucubração arrebatada. Vou soletrar para você. E-L-U-C-U-B-R-A-C cedilha A-O. Arrebatada. Elucubração arrebatada é uma êxtase emocional psíquica que pessoas sensíveis têm possibilidade de desenvolver momentaneamente. As pessoas que não têm essa sensibilidade psíquica, psicológica, não conseguem falar nesse dialeto estranho que ninguém consegue entender nada. Tá certo? Isso foi provado cientificamente depois de alguns anos de estudo. Tá ok? Tudo bem? Perfeito? Esse é o dom de línguas falso, que foi o que a nossa irmãzinha Agnes falou pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 80. E que em alguns meses, coisa de 3 meses, o mundo inteiro estava falando esse negócio de língua estranha. Sem buscar nas escrituras. Fazer como os bereanos, ouvir, reter e buscar na escritura. Se aquilo é veraz, tem veracidade. Se aquilo é verdadeiro. Tá ok? Tudo bem? Tá certo? Então, é isso que Paulo traz aqui para nós. Tá certo? O meu desejo, a minha oração é para que por meio do amor, da fé, da devoção, da oração e do jejum, você possa viver o amor de Deus, viver a palavra de Deus e juntos nos prepararmos para a volta de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 16, no verso 24. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. E até o nosso próximo estudo. Fase 2.